Nos dias atuais, para se ter sucesso, não basta apenas ser um profissional diferenciado e bem qualificado naquela função que exerce. Mais do que isso, é necessário se praticar a eficácia da comunicação e apostar nos relacionamentos, pois são eles quem andam determinando o andar da carruagem de todas as carreiras profissionais. Seja você um empreendedor ou um profissional, um executivo de carreira, é fundamental que você estabeleça uma boa rede de contatos e de relacionamentos para que você possa galgar posições superiores que pretende alcançar. Falando sobre isso, hoje estará aqui conosco, aliás, já está ao meu lado, Alfredo Tanimoto. Ele que é referência no mercado do networking hoje no nosso país, tem 23 anos de carreira, atualmente é o diretor executivo do BNI OESP e também diretor de contas da empresa de tecnologia TOTUS. Alfredo, seja bem-vindo ao nosso programa em Foco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem. O Alfredo, inclusive, esteve numa reunião de negócios que fizemos aqui em parceria com o BNI, que ele vai falar mais a respeito. Fizemos aqui um grande evento na nossa emissora na última semana e foi muito importante para todos nós aqui da região. Alfredo, para quem está te conhecendo agora, para se inteirar um pouco mais sobre a nossa pauta, o que a gente vai tratar hoje, fala um pouquinho de você para que o nosso telespectador te conheça. Ok. Eu sou Alfredo Tanimoto, eu sou formado em Relações Públicas, em Campinas, na PUC de Campinas. Comecei a trabalhar lá na Xerox do Brasil e comecei depois na carreira de comunicação, trabalhando em alguns jornais e revistas, né? Fui trabalhar no exterior, fui contratado por um jornal no Japão, para trabalhar lá no Japão. Foram 11 anos no Japão. No Japão mudei para uma empresa de tecnologia, de telecomunicação. E comecei como estagiário na Xerox do Brasil. O Brasil naquela época estava muito difícil, era muito difícil no Brasil. E eu comecei como estagiário no telemarketing da Xerox do Brasil e fui crescendo e fui conquistando novas posições dentro da empresa, né? E depois voltei para o Brasil, que foi um grande desafio. O Brasil, nesse período que eu fiquei fora, mudou muito. As pessoas aqui não percebiam isso muito bem, mas o Brasil deu uma melhorada nesse intervalo que eu fiquei de 11 anos no Japão. E estou de volta aqui com um grande desafio, que é fazer o que eu realmente gosto, que é relacionamentos e networking. Muito bem. Imagino, né? Em meados da década de 90, aquela questão de alteração do plano, a entrada do plano real, a economia dando uma balançada, chegando a tecnologia, a influência da internet, então estava dando aquela balançada, né? Exatamente, era esse cenário que nós tínhamos. Eu estava na Xerox do Brasil e eles falavam assim, com esse tal de e-mail, as Xerox, as máquinas copiadoras vão acabar, porque ninguém mais vai precisar imprimir, que é nada. A gente fez uma pesquisa posteriormente e tinha-se aumentado em 30% o volume de impressões, né? Então, quebra de paradigma, né? Quando vem alguma novidade, a gente não sabe o que vai dar, né? Verdade. E como é que você foi parar no mercado que você se encontra hoje, aí, ajudando tantas pessoas, se tornando referência no mundo network? Puro relacionamento mesmo, né? Eu gosto muito de fazer relacionamentos e quando eu cheguei no Brasil, eu estava perdido, assim, que meus amigos de faculdade todos já estavam bem encaminhados, cada um para um lado diferente. E eu não tinha mais relacionamentos aqui no Brasil, mas eu sempre cultivei e fiz relacionamentos de uma forma informal, dentro do avião, em jantares, à noite, no trem, nos metrôs lá de Tóquio, eu sempre fazia relacionamentos. E agora que eu conheci esse método, quando eu cheguei aqui no Brasil, esse negócio virou minha vida agora, né? É muito legal, muito diferente. Muito bem. E pautado no que a gente está falando hoje, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador o que significa o networking e, mais do que isso, qual que é a importância dessa ferramenta para nossas atividades profissionais no dia de hoje? O networking, algumas pessoas não entendem a profundidade do que é o networking. Networking, por si só, quer dizer rede.
rede de relacionamentos, rede de contatos. Agora, o que nós fazemos é trabalhar profissionalmente essa rede de contatos. Quando você começa a trabalhar essas redes de contatos, você vai perceber que, mais do que contatos, você precisa ter relacionamentos. O que é ter relacionamento? Não é só ligar a hora que você está querendo vender alguma coisa ou precisando de algum favor. Relacionamento você tem que manter para o resto da vida e constantemente. E, principalmente, para você manter o relacionamento, é importante que os propósitos estejam alinhados. Qual o seu propósito em manter relacionamento com essa pessoa ou com aquela empresa? Então tem que estar muito bem alinhado. Isso nós fazemos isso de uma forma bem com propósito e bem profissional no BNI, que é o Business Network International. Muito bem, já seria minha próxima pergunta, para que você explique para a gente como é que funciona a estruturação do BNI e de que maneira ele tem ajudado os empresários ou profissionais em suas carreiras. O empresário, ele é um ser isolado e sozinho nesse mundo, né? Porque o empresário, quando ele está em dificuldade, ele não pode falar para os funcionários que, estou preocupado com o salário no final do mês, estou preocupado que não está vendendo. Ele não pode chegar em casa para a esposa e falar assim, olha, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar as contas. Então ele sofre sozinho. É verdade. Né? E não tem ninguém que apoie ele também, né? Nem muito menos o poder público, né? Então ele fica um ser assim isolado e também sofrendo sozinho. O que nós fazemos? As experiências dos empresários, os empreendedores, são muito parecidas uns com os outros. E tem empresários que têm 30 anos já de empresa e empresários que estão começando agora. O que nós fazemos? Juntamos um grupo de empresários que querem se auxiliar, se ajudar. A nossa filosofia no BNI é o Giver's Gain, é ganhar contribuindo. Então, primeiro eu contribuo para depois ganhar essas contribuições. Então, nós temos um propósito bem alinhado, né, que é ajudar a empresa do outro a crescer. Como que eu ajudo a empresa do outro a crescer? Gerando mais negócios. Como que eu gero mais negócio? Através da minha rede de contatos, onde eu vou indicar às empresas os possíveis clientes para cada empresa do grupo. E o mais importante, quando a gente está falando de propósito, não existe comissionamento entre os membros do grupo, é extremamente proibido. Nós temos um código de ética que, se houver um condicionamento de uma referência de negócio em troca de uma comissão, ele está automaticamente desligado do grupo. Por quê? Nas relações, quando você coloca dinheiro, né, na relação, ela fica muito sensível. Então, quem nunca brigou com um parente, quem nunca perdeu amigo por causa de dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele não é o fator principal de nós estarmos reunidos. Nós nos reunimos para ajudar com que a empresa e o negócio um do outro cresça. Esse é o nosso propósito. Eu ganho meu dinheiro na minha empresa, você ganha dinheiro na sua empresa. Existem ticket médios diferentes das empresas. Então, por exemplo, uma empresa de cartucho de tinta, de toner, um ticket médio de R$150. Um projeto TOTUS, 800, R$1 milhão. Mas a gente aplaude os dois da mesma forma quando fecha negócio, porque a empresa dele está vendendo. E isso desencadeia assim, uma série de fatores muito importantes para a nossa sociedade. Por quê? O BNI ele é regional. Então, eu tenho grupos aqui em Osasco, são 3 grupos aqui em Osasco, que eles faturam e fazem negócios com as empresas de Osasco. Então, o faturamento e os impostos ficam na cidade. O que acontece? Gera-se mais emprego, maior arrecadação de impostos, consequentemente, isso vai para segurança, para a saúde, aumenta a segurança da nossa cidade, melhora. Então a gente consegue contribuir essa comunidade de empresários, né, esses grupos de empresários acabam contribuindo para a economia local. Muito bem, quer dizer, você regionalizando aquela comunidade onde somente membros da região participem, você causa um encontro maior, né, uma possibilidade mais assertiva da conclusão dos negócios pela proximidade entre eles, além de fortalecer aí a economia, né, local, melhorar o PIB da cidade. Exatamente. E me diz uma coisa, Alfredo,
Para aquela pessoa que é a pessoa de carreira mesmo, para o executivo, também é rentável a participação no BNI? Sim, quando você pega os valores, né, as coisas mais importantes para as pessoas, existem inúmeras pesquisas, né, cadeia de valor, a ordem de valor. O dinheiro vai estar em quarto, quinto lugar. Então, primeiro é reconhecimento e tem uma série de outros valores que as pessoas, né, estão mais atrás na vida do que o próprio dinheiro. O executivo, quem já assumiu grandes posições nas empresas sabe que você deixa a sua vida de lado. Você vive para a empresa. Se você quer ser um executivo de sucesso, tua vida está focada só na empresa. Eu no Japão eu entrava 9 horas da manhã e saía meia-noite. É verdade. Eu dirigia uma holding com 7 empresas. Então não tinha vida, eu folgava só de terça-feira. Aí chega uma hora que o executivo fala, cara, eu quero fazer o que eu gosto. Cansei, né? Vou empreender, porque essa palavra, né, é nova. Eu, quando fui para o Japão, não era empreender, era vou abrir meu negócio, né? Vou ser patrão de mim mesmo. Então, mudaram as palavras. Mas você empreender é realmente você se lançar para o mercado para fazer uma coisa que você gosta, né? Começar seu próprio negócio. E no BNI, ele consegue encontrar uma rede de pessoas influentes. Porque, por exemplo, nós temos grandes executivos que resolveram abrir uma pet shop conceito. Então, você olhando para aquele dono de pet shop, não imagina que ele já foi diretor de uma multinacional. Então, ele tem uma rede de contatos muito boa. É verdade. Né? Então, todos os membros do BNI têm uma rede de contatos muito boa. Então, eu recomendo, se o executivo está naquele momento de transição, né, e se quiser empreender, o BNI é um excelente local para iniciar esse empreendimento. E também, mesmo que ele fique na empresa, nós conseguimos conectar esse executivo com qualquer outro executivo de qualquer empresa na região. Porque a nossa rede de contatos consegue chegar a mais ou menos 8.750.000 pessoas ou conexões na região. Isso é fantástico. Né? Muito bem. Vamos chegando agora ao fim do primeiro bloco do nosso programa Em Foco, hoje conversando com Alfredo Tanimoto, falando sobre questões importantes de carreira, questões envolvendo o empreendedorismo e o que liga tudo isso, que é a rede de contatos, que se faz muito presente e importantíssima ferramenta nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje é mais ainda. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos falando deste importante assunto. Até lá!